Espírito Santo, tu sabes que eu não posso fazer isso sem ti. Não quero pronunciar uma palavra sem tua presença, sem tua unção, sem tua revelação divina sobre a prosperidade segundo a palavra de Deus. Que cada palavra que saia dos meus lábios seja ungida pelo teu poder sobrenatural e quebre toda a maldição geracional de escassez sobre aqueles que ouvem com fé genuína. Hoje sinto no meu espírito que esta mensagem é para alguém que está no limite da resistência financeira. Alguém que tem orado, jejuado, dizimado, fielmente, mas a situação econômica só piora. Você tem visto dívidas se acumulando, portas de oportunidade se fechando. E parece que há uma força invisível impedindo que a prosperidade chegue até sua vida. Você tem se perguntado por que outros irmãos em Cristo prosperam enquanto você luta para pagar as despesas básicas? Por que suas orações por provisão parecem não ser ouvidas no céu? Por que trabalha honestamente, mas nunca consegue sair do laço da pobreza que consome sua família há gerações? Você tem observado pessoas menos dedicadas espiritualmente, vivendo em abundância, enquanto sua fidelidade a Deus parece não gerar frutos financeiros visíveis? Tem questionado se há algo fundamentalmente errado com sua fé, sua obediência, ou se Deus realmente se importa com sua situação desesperadora? Mas hoje, o Senhor me deu uma palavra específica que vai revolucionar completamente sua compreensão sobre como quebrar heranças de escassez através do poder sobrenatural da declaração de fé. Uma revelação sobre um salmo da libertação financeira que, quando declarado corretamente, durante 3 dias consecutivos, tem quebrado ciclos de escassez que duravam décadas. Há um salmo específico que Davi escreveu quando estava fugindo, de Saul, vivendo em cavernas, sem recursos, mas que se tornou a chave para transformar sua situação financeira de mendigo perseguido para rei próspero de Israel. Um salmo que carrega uma frequência espiritual específica para quebrar toda barreira que impede o fluxo da prosperidade divina. Espere um momento. Antes de revelar qual é este salmo e como aplicá-lo, preciso que você entenda algo revolucionário sobre a natureza espiritual da pobreza que atormenta sua família. Não é coincidência que você esteja ouvindo esta revelação agora. O inimigo tentou impedir este encontro, porque ele sabe que o que vou compartilhar pode destruir completamente as cadeias financeiras que ele forjou ao redor da sua família por gerações. A pobreza que você enfrenta não é apenas resultado de circunstâncias econômicas desfavoráveis. É manifestação física de uma maldição espiritual que precisa ser quebrada através de autoridade bíblica específica, antes que a prosperidade possa fluir livremente. Quando o diabo quer manter uma família em escassez perpétua, ele estabelece fortalezas espirituais que bloqueiam sistematicamente toda oportunidade de crescimento financeiro. Não importa quanto você trabalhe, estude ou se esforce, enquanto a raiz espiritual não for cortada, os frutos da prosperidade não se manifestarão. Mas Deus me mostrou que há exatamente 5 tipos de maldições financeiras que podem estar operando contra sua família. E hoje o Espírito Santo quer que você identifique qual está afetando especificamente sua situação, para aplicar a quebra correta. Primeira maldição financeira: herança ancestral de escassez, transmitida através de gerações por palavras negativas. Em Provérbios capítulo 18, verso 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras carregam poder criativo ou destrutivo que se perpetua através de linhagens familiares quando não são quebradas conscientemente. Observe como isso aconteceu com os israelitas no deserto. Uma geração inteira morreu na escassez, porque suas palavras de murmuração criaram uma maldição que impediu a entrada na terra abençoada, onde fluíam abundância e fartura. Você já ouviu frases como: nós sempre fomos pobres,
Dinheiro não é para nossa família. Ricos vão para o inferno. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Repetidas pelos seus pais ou avós, essas declarações não eram apenas opiniões pessimistas. Eram decretos espirituais que criaram barreiras invisíveis impedindo que a prosperidade divina chegasse até sua família. Cada vez que alguém da sua família declarava impossibilidade financeira, estava fortalecendo correntes espirituais que amarravam o destino econômico de filhos e netos ainda não nascidos. Sua situação atual pode ser resultado direto de palavras negativas sobre dinheiro que foram faladas por bisavós que você nunca conheceu, mas que ainda ecoam no plano espiritual, afetando sua capacidade de prosperar. Carmen, de Brasília, me relatou que descobriu através de oração que seu bisavô havia amaldiçoado toda a descendência dizendo: "Nenhum filho meu será rico enquanto eu viver." Quando ela quebrou esta palavra especificamente, sua situação financeira mudou em 30 dias. Segunda maldição financeira: compromissos espirituais ocultos feitos através de inveja, cobiça ou ressentimento contra pessoas prósperas. Em Tiago capítulo 3, verso 16, está escrito: "Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa." Sentimentos negativos contra a prosperidade alheia criam bloqueios que impedem você de receber as mesmas bênçãos. Veja o que aconteceu com Caim quando teve inveja da oferta aceita de Abel. Sua inveja não apenas levou ao assassinato, mas resultou em uma maldição que o fez vagar pela terra, sem conseguir prosperar através da agricultura. Você já sentiu raiva quando viu alguém próximo prosperar? Já pensou, ele não merece isso? Por que ele e eu não? Ou, deve ter roubado para ter tanto dinheiro? Esses pensamentos não são apenas emoções passageiras. São compromissos espirituais ocultos que fecham portas de prosperidade na sua própria vida. É como se você estivesse declarando que não quer receber o que critica nos outros. Quando você julga negativamente a prosperidade alheia, está criando resistência espiritual contra a mesma bênção que gostaria de receber. É lei espiritual. Você não pode desprezar aquilo que deseja manifestar. Muitas pessoas oram por prosperidade, enquanto simultaneamente criticam ricos, julgam empresários bem-sucedidos ou sentem inveja de vizinhos prósperos. Isso cria conflito espiritual que anula completamente as orações por bênçãos financeiras. Marcos, empresário de São Paulo, me confessou que passou anos orando por crescimento nos negócios enquanto sentia inveja dos concorrentes. Quando arrependeu-se genuinamente e começou a abençoar os competidores, sua empresa cresceu 300% em 6 meses. Terceira, maldição financeira. Mentalidade de falta enraizada através de feridas emocionais passadas relacionadas ao dinheiro. Em Salmos capítulo 23, verso 1, Davi declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Mas traumas financeiros podem criar uma mentalidade que contradiz esta verdade bíblica, estabelecendo uma expectativa permanente de falta. Observe Jacó em Gênesis. Mesmo depois de Deus prometer multiplicar sua descendência e dar-lhe a terra abençoada, ele continuava agindo com uma mentalidade de falta, por causa das experiências traumáticas com Labão. Você passou por alguma perda financeira devastadora que marcou profundamente sua relação com o dinheiro? Uma falência familiar, golpes financeiros, períodos de extrema necessidade na infância? Essas experiências não afetaram apenas sua situação econômica temporariamente. Elas criaram padrões mentais de medo, desconfiança e expectativa de perda, que continuam sabotando suas oportunidades de prosperidade até hoje. Sua mente subconsciente, programada pelo trauma,
rejeita automaticamente oportunidades de crescimento financeiro, por medo de repetir experiências dolorosas do passado. É como um sistema de proteção psicológica, que prefere a pobreza garantida a um risco de perda maior. Mas este mecanismo que deveria proteger, na verdade impede que você receba a prosperidade que Deus quer liberar. Pessoas com mentalidade de falta sabotam inconscientemente seus próprios sucessos financeiros, porque, no fundo, não acreditam que merecem prosperidade, ou que ela possa ser mantida permanentemente. Quarta maldição financeira: desobediência específica em áreas que Deus conecta diretamente com a prosperidade material. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus estabelece uma conexão clara entre a obediência nos dízimos e a abertura das janelas do céu para uma bênção transbordante, que não há espaço para conter. Muitos irmãos em Cristo oram fervorosamente por prosperidade, enquanto desobedecem sistematicamente em áreas que Deus vincula especificamente a bênçãos financeiras. Dízimos, ofertas, generosidade com os necessitados. Você tem sido fiel nos dízimos mesmo quando as finanças estão apertadas? Tem praticado a generosidade com pessoas em necessidade? Tem honrado seus compromissos financeiros com integridade total? Desobediência em questões de dinheiro cria barreiras espirituais que impedem o fluxo da prosperidade divina. Independentemente de quão intensamente você ore por uma mudança na sua situação financeira, é impossível reter as bênçãos de Deus em uma área, enquanto desobedece em outra relacionada. Dízimos não pagos, ofertas negligenciadas ou falta de generosidade criam buracos no celeiro espiritual, por onde as bênçãos escapam. Deus não pode confiar recursos maiores a quem não é fiel com recursos menores. É um princípio espiritual estabelecido por Jesus. Quem é fiel no pouco será constituído sobre muito. Roberto, um comerciante de Recife, lutava financeiramente há anos, apesar de trabalhar intensamente. Quando voltou a dizimar fielmente, mesmo com dificuldades, recebeu uma proposta de sociedade que multiplicou sua renda em 6 meses. Quinta maldição financeira: ataques diretos de bruxaria, macumba ou trabalhos espirituais feitos especificamente para bloquear a prosperidade. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo nos alerta sobre a luta contra principados e potestades nas regiões celestiais. Existe uma guerra espiritual real que pode afetar diretamente a situação financeira, através de rituais maléficos. Pessoas invejosas podem pagar macumbeiros para fazer amarrações financeiras contra famílias prósperas ou fechamento de caminhos, para impedir que oportunidades cheguem até você. Você tem inimigos declarados que poderiam ter interesse em prejudicar sua situação financeira? Concorrentes comerciais? Ex-parceiros de negócios? Familiares invejosos? Ou pessoas que se sentem prejudicadas por você? Sinais de que pode haver um trabalho espiritual contra suas finanças. Perda súbita e inexplicável de clientes. Contratos cancelados sem motivo. Dinheiro que desaparece misteriosamente. Oportunidades que sempre dão errado no último momento. Não é paranoia espiritual reconhecer que existe uma guerra real no reino invisível. É sabedoria bíblica estar alerta às estratégias do inimigo, que podem incluir o uso de pessoas para realizar ataques espirituais diretos, trabalhos de macumba específicos para bloquear a prosperidade, são mais comuns do que as pessoas imaginam, especialmente em áreas comerciais, ou quando há inveja familiar relacionada a heranças ou sucessos profissionais. Preciso parar aqui um momento. Respire profundamente. Se você reconheceu sua situação em uma ou mais dessas maldições financeiras, não entre em desespero. O reconhecimento
É o primeiro passo para a quebra definitiva. Te confessarei algo pessoal que nunca compartilhei publicamente. Minha própria família viveu sob uma maldição geracional de escassez por 4 gerações consecutivas, até que Deus revelou o salmo da libertação financeira que vou ensinar hoje. Por décadas, homens trabalhadores e mulheres dedicadas na minha família lutaram honestamente, mas nunca conseguiam prosperar. Havia um padrão invisível que sabotava todo o esforço, bloqueava toda oportunidade, limitava todo o crescimento. Até que numa noite de jejum e oração, o Espírito Santo revelou que havia uma palavra de maldição falada pelo meu bisavô em um momento de amargura financeira, que estava afetando toda a descendência. Quando apliquei exatamente o protocolo que vou ensinar agora, usando o salmo da libertação financeira durante 3 dias consecutivos, a situação mudou tão drasticamente que até pessoas próximas ficaram assombradas com a transformação. Agora, respire profundamente mais uma vez, porque vem a revelação que mudará completamente o destino financeiro da sua família, para todas as gerações futuras. Deus não permite que você identifique maldições sem dar autoridade e um método específico para quebrá-las completamente. O que estou prestes a compartilhar parece simples, mas carrega um poder devastador contra toda a força espiritual que bloqueia a prosperidade. O Salmo 112 foi escrito por Davi como um decreto profético sobre a prosperidade dos justos. Não é apenas poesia inspirada, mas uma fórmula espiritual que ativa leis celestiais de multiplicação, quando declarado com fé e autoridade específicas. Há exatamente 3 formas diferentes de aplicar este salmo durante 3 dias consecutivos, dependendo de qual tipo de maldição financeira você identificou na sua situação. Cada forma tem um poder específico para quebrar barreiras distintas. Protocolo número 1. Para quebrar maldições ancestrais, transmitidas através de palavras negativas, durante 3 dias consecutivos, às 6 horas da manhã, exatamente. Você deve ficar de pé, voltado para o nascente, com as mãos estendidas para o alto, e declarar o Salmo 112 completo em voz audível. Antes de iniciar a leitura, você deve declarar especificamente: em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda palavra de maldição financeira falada contra minha família. Cancelo todo decreto de escassez pronunciado por gerações anteriores. Declaro que minha família está livre para prosperar segundo a vontade de Deus. A posição corporal é crucial. De pé representa a autoridade espiritual. Voltado para o nascente simboliza um novo começo. Mãos estendidas demonstram expectativa de recebimento. Voz audível estabelece o decreto no reino natural e espiritual. Durante a leitura do Salmo, dê ênfase especial aos versículos 2 e 3. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será bendita. Bens e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Após terminar a leitura do Salmo, você deve caminhar em círculo no sentido horário, declarando: eu recebo a herança de prosperidade dos justos. Decreto abundância sobre minha descendência. Estabeleço um novo padrão financeiro para minha família. Ana Cristina de Salvador aplicou este protocolo e no 4º dia recebeu uma ligação, oferecendo um emprego com salário 3 vezes maior que o anterior. Depois, descobriu que sua avó havia declarado que nenhuma mulher da família seria rica. Após um desgosto amoroso, um peso ancestral, que foi quebrado pela fé e pela ação. Protocolo número 2. Para quebrar pactos inconscientes criados através de inveja ou ressentimento. Durante 3 dias consecutivos, às 12 horas do meio-dia,
Você deve se ajoelhar voltado para a casa da pessoa que você mais inveja financeiramente, segurando uma foto ou objeto que represente prosperidade. Algo que te traga a lembrança de fartura. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Por exemplo, antes da leitura do Salmo 112, você deve orar especificamente: Senhor, perdoa-me por toda inveja, cobiça ou ressentimento contra pessoas prósperas. Eu abençoo sinceramente todos que têm mais dinheiro que eu. Declaro que sua prosperidade é evidência de que Deus também pode me abençoar abundantemente. Este protocolo requer humildade genuína e arrependimento sincero. Não funcionará se for feito apenas como uma técnica para conseguir dinheiro. Deve haver uma transformação real de coração em relação à prosperidade alheia. Uma mudança de perspectiva, de mentalidade. Durante a leitura do Salmo, pare no versículo 5 e declare com força: Homem bom é aquele que favorece e empresta, sustenta as suas causas com juízo. Comprometa-se a ser generoso quando prosperar, a compartilhar sua abundância, a ser um canal de bênçãos. Após o salmo, você deve orar especificamente por 3 pessoas que você considera mais prósperas que você, pedindo que Deus multiplique ainda mais suas bênçãos financeiras. Ore com o coração, com fé. Seja sincero em sua oração. Protocolo número 3. Para quebrar a mentalidade de falta enraizada através de traumas financeiros. Durante 3 dias consecutivos, às 18 horas do entardecer, você deve se sentar confortavelmente em um local onde se sinta seguro, segurando algo que represente abundância. Frutas, grãos ou dinheiro. Algo que te traga paz e te lembre de abundância. Antes do Salmo 112, ore: Pai Celestial, cura todas as feridas financeiras do meu passado. Libera-me de todo medo relacionado ao dinheiro. Renova minha mente para crer que eu mereço prosperidade e que posso mantê-la permanentemente. Leia o Salmo lentamente, visualizando cada promessa se cumprindo especificamente na sua vida. Veja-se recebendo as bênçãos, desfrutando a abundância, compartilhando generosamente com outros. Deixe a fé te inundar. Durante a leitura, pare no versículo e medite profundamente. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Declare a quebra de todo medo financeiro. Afirme a sua fé inabalável. Termine cada sessão declarando: Eu tenho a mente renovada para a prosperidade. Creio que Deus quer me abençoar abundantemente. Aceito que mereço viver em fartura segundo sua vontade. Repita essas palavras com convicção. Agora, preciso te ensinar os 3 elementos adicionais que multiplicam exponencialmente o poder deste salmo para quebrar maldições financeiras e estabelecer prosperidade permanente. Elemento multiplicador. Número 1. Aplicação de óleo consagrado. Em pontos específicos do corpo durante a declaração do salmo. Enquanto declara o Salmo 112, você deve ungir com óleo de oliva puro 3 pontos estratégicos que representam a entrada de prosperidade no plano espiritual. A testa, representando a renovação da mente financeira. As palmas das mãos, representando o trabalho abençoado. E as plantas dos pés, representando os caminhos prósperos. A unção da testa deve ser feita em forma de cruz, enquanto declara o versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e muito se compraz nos seus mandamentos. Declare: minha mente está sendo renovada para a prosperidade divina. A unção das palmas das mãos deve ser feita em movimentos circulares, enquanto declara o versículo 5.
Homem bom é aquele que favorece e empresta, sustenta as suas causas com juízo. Declare: minhas mãos são abençoadas para prosperar em todo o trabalho. A unção das plantas dos pés deve ser feita traçando linhas retas, enquanto declara o versículo 4. Nas trevas nasce luz para os retos, para o piedoso, misericordioso e justo. Declare: meus caminhos conduzem à prosperidade divina. Esta unção física não é superstição religiosa. É a aplicação do mesmo princípio que Samuel usou para ungir Davi como rei, estabelecendo uma mudança de status no plano espiritual que depois se manifestou no reino natural. O óleo representa a presença e o poder do Espírito Santo. Quando aplicado durante a declaração de promessas específicas, cria uma marca espiritual que os anjos reconhecem como autorização divina para liberar bênçãos correspondentes. Fernanda, contadora de Curitiba, aplicou esta unção durante os 3 dias e no 5º dia recebeu uma proposta para a sociedade em um escritório contábil que triplicou sua renda mensal. Disse que sentia uma energia diferente nas mãos durante o trabalho. Elemento multiplicador. Número 2. Oferta sacrificial proporcional. Entregue durante o período dos 3 dias como semente de multiplicação. Durante os 3 dias de declaração do Salmo 112, você deve preparar uma oferta financeira que represente um sacrifício genuíno. Um valor que gere certo desconforto em entregar, mas que demonstre fé radical na provisão divina. Esta oferta não deve ser entregue em uma igreja ou ministério. Qualquer deve ser direcionada especificamente para uma pessoa ou família em extrema necessidade financeira que você conhece pessoalmente. Um vizinho desempregado, uma viúva com dificuldades, uma família com filhos passando necessidades. O valor da oferta deve ser calculado proporcionalmente à sua renda atual. Se você ganha um salário mínimo, ofertar R$50 pode ser um sacrifício genuíno. Se ganha 10 salários, ofertar R$500 pode ser apropriado. O importante não é o valor absoluto, mas o impacto proporcional na sua situação financeira. Deve ser uma quantia que exija fé para entregar, que te force a confiar em Deus para suprir suas próprias necessidades. Antes de entregar a oferta, ore sobre ela especificamente. Senhor, entrego esta semente com fé de que Tu multiplicarás, não apenas o que dou, mas criarás oportunidades de renda que excedem minha capacidade de trabalhar por elas. A entrega deve ser feita discretamente, sem alarde, preferencialmente de forma anônima, se possível. O objetivo não é o reconhecimento humano, mas o estabelecimento do princípio espiritual de dar e receber, que ativa as leis celestiais de multiplicação, em Lucas capítulo 6, verso 38. Jesus estabelece uma lei espiritual. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. José Carlos, comerciante de Fortaleza, entregou R$1.000 para uma família de desempregados durante os 3 dias do Salmo. Na semana seguinte, recebeu uma encomenda de um novo cliente, que resultou em um lucro de R$15.000. Um milagre, não é mesmo? Elemento multiplicador. Número 3. Um decreto profético específico sobre as 5 áreas onde você quer ver a multiplicação financeira. Prepare-se para experimentar a abundância de Deus. No final de cada um dos 3 dias de aplicação do Salmo 112, você deve declarar especificamente sobre 5 áreas onde deseja ver a manifestação da prosperidade: trabalho, negócios, investimentos, heranças e oportunidades inesperadas. Repita essas declarações com fé inabalável. Para o trabalho, declare: meu trabalho é abençoado sobrenaturalmente. Recebo promoções.
aumento de salários e um reconhecimento que excedem minhas qualificações naturais. Sou favorecido pelos meus superiores e respeitado pelos meus colegas. Sinta a bênção divina fluindo sobre sua carreira. Para os negócios, declare: todo empreendimento que inicio prospera abundantemente. Clientes são atraídos sobrenaturalmente. Parcerias prósperas se estabelecem. Lucros se multiplicam além das projeções humanas. Visualize seus negócios crescendo e se expandindo. Para os investimentos, declare: tenho sabedoria sobrenatural para aplicações financeiras. Escolho investimentos que se valorizam extraordinariamente. Multiplico recursos através de decisões inspiradas pelo Espírito Santo. A sabedoria divina guiará seus investimentos. Para as heranças, declare: recebo heranças inesperadas de fontes que nem imagino. Deus abre portas para recebimentos que não dependem do meu trabalho. Benefícios chegam através de canais sobrenaturais. Prepare-se para receber bênçãos inesperadas. Para as oportunidades, declare: oportunidades extraordinárias aparecem constantemente na minha vida. Estou no lugar certo, na hora certa, para receber propostas que transformam minha situação financeira permanentemente. Esteja atento às oportunidades que surgirão em seu caminho. Essas declarações não são apenas pensamento positivo. São decretos proféticos baseados em promessas bíblicas específicas, que criam uma expectativa no reino espiritual e atraem manifestações correspondentes no reino natural. É a palavra de Deus em ação. Cada declaração deve ser feita com convicção total, visualizando as situações se cumprindo, sentindo gratidão antecipada, como se já tivessem acontecido. A fé genuína vê as realizações antes da manifestação física. Creia. Agora preciso revelar 3 sinais específicos que confirmarão que as maldições financeiras foram quebradas e que a prosperidade está sendo liberada sobre sua vida. Sinais poderosos de que Deus está agindo. Primeiro sinal de confirmação: sonhos específicos envolvendo dinheiro, ouro, colheitas abundantes ou recebimento de presentes valiosos. Preste muita atenção aos seus sonhos. Dentro de 7 dias após completar os 3 dias de aplicação do Salmo 112, você deve prestar atenção especial aos seus sonhos. Deus usa frequentemente o período do sono para confirmar mudanças espirituais através de símbolos proféticos. Os sonhos são mensagens divinas. Sonhos com dinheiro em abundância, descoberta de tesouros escondidos, colheitas fartas ou recebimento de presentes valiosos são confirmações diretas de que barreiras espirituais foram removidas e a prosperidade está sendo liberada. Não ignore esses sonhos como produtos da imaginação. Anote detalhes específicos, valores mencionados, pessoas envolvidas, locais onde acontecem. Frequentemente contém instruções práticas sobre oportunidades que aparecerão. Deus fala em sonhos. José do Egito interpretou sonhos, que resultaram em estratégias de prosperidade para uma nação inteira. Seus próprios sonhos de juventude se cumpriram literalmente quando se tornou governador e administrador da riqueza nacional. Uma história de fé e prosperidade. Maria Aparecida, de Belo Horizonte. Sonhou com uma chuva de moedas de ouro na 2ª noite após o protocolo. No 10º dia, foi procurada por um investidor que ofereceu uma sociedade em um projeto que multiplicou seu patrimônio. Um testemunho de fé e bênção. Segundo sinal de confirmação: aparecimento súbito de oportunidades financeiras através de pessoas que entram inesperadamente em sua vida. Deus age de maneiras surpreendentes. A prosperidade divina frequentemente chega através de relacionamentos que Deus estabelece sobrenaturalmente. Novas conexões profissionais, clientes inesperados,
propostas de parcerias que aparecem do nada. Essas não são coincidências sociais. São encontros divinos, orquestrados pelo céu, para conectar você com pessoas que carregam as chaves para sua prosperidade. Deus usa seres humanos como instrumentos de bênção. Entregue-se à vontade de Deus. Esteja alerta para conversas casuais que mencionam oportunidades, convites para eventos onde você conhece pessoas influentes, ou apresentações que resultam em propostas profissionais inesperadas. Não descarte contatos que parecem insignificantes inicialmente. Frequentemente, Deus usa pessoas humildes ou situações aparentemente pequenas para abrir portas gigantescas de prosperidade. Observe os detalhes. Mantenha uma atitude de expectativa positiva em todos os relacionamentos sociais. Trate cada pessoa que você conhece como um potencial instrumento de bênção enviado por Deus para a sua vida. Abençoe e seja abençoado. Carlos Roberto, engenheiro de Manaus, conheceu um investidor durante uma viagem de avião casual 3 dias após aplicar o protocolo. Uma conversa aparentemente despretensiosa resultou em um contrato que mudou completamente sua situação financeira. Um encontro marcado pelo destino. Terceiro sinal de confirmação: mudanças energéticas perceptíveis na atmosfera de sua casa e local de trabalho. Uma transformação espiritual tangível. Quando as maldições financeiras são quebradas, há uma alteração na atmosfera espiritual dos ambientes onde você passa mais tempo. Uma sensação de leveza, paz, expectativa positiva que não existia antes. Outras pessoas começam a comentar que sentem algo diferente em sua casa ou em seu local de trabalho. Energia boa, ambiente agradável, sensação de prosperidade. Mesmo sem saberem sobre o protocolo aplicado, um testemunho visível da bênção de Deus. Plantas podem crescer mais vigorosamente. Animais domésticos ficam mais tranquilos. Equipamentos eletrônicos funcionam melhor. Há uma harmonia geral que reflete a mudança espiritual ocorrida. A bênção de Deus se manifesta em todos os aspectos. Essa mudança atmosférica não é imaginação. É uma manifestação física de transformação no reino espiritual que afeta o ambiente material onde você habita e trabalha. A presença de Deus transforma tudo ao redor. Visitantes sentem a diferença mesmo sem conhecer detalhes sobre as orações feitas. É uma confirmação externa de que algo sobrenatural aconteceu na dimensão invisível. Deus age de forma poderosa e visível. Agora preciso te alertar sobre 3 tentações específicas que você enfrentará após aplicar este protocolo e como vencer cada uma delas com sabedoria espiritual. Esteja preparado para os desafios. Primeira tentação: impaciência para ver resultados imediatos que pode levar ao desânimo e abandono da fé. A paciência é uma virtude necessária. Embora muitas pessoas vejam mudanças financeiras nas primeiras semanas, após aplicar o Salmo 112, algumas experimentam um período de espera que testa a genuinidade da fé e fortalece o caráter antes da manifestação. Deus tem um tempo perfeito para tudo. Deus frequentemente permite um intervalo entre o decreto espiritual e a manifestação física para purificar as motivações, desenvolver a paciência e preparar você para administrar a prosperidade com sabedoria. Confie no tempo de Deus. Não interprete a ausência de resultados imediatos como uma falha do protocolo ou falta de fé. Continue agradecendo diariamente pela quebra das maldições, como se fosse um fato consumado, independentemente das evidências visíveis. Agradeça antecipadamente. Use o período de espera para se preparar espiritualmente para administrar a riqueza. Estude princípios bíblicos de mordomia financeira. Planeje como usará a prosperidade para glorificar a Deus e abençoar outros. Use a sabedoria divina.
Mantenha declarações positivas mesmo quando as circunstâncias parecem inalteradas. A fé move montanhas. Fé genuína não depende de provas palpáveis, mas permanece firme na promessa feita. Segunda tentação: o orgulho espiritual, que pode contaminar nossas motivações e bloquear as bênçãos contínuas. Quando a prosperidade começar a se manifestar, haverá a tentação de atribuir o sucesso à sua fé superior, a um conhecimento espiritual avançado, ou à técnica aplicada corretamente. Este orgulho é uma armadilha perigosa, que pode anular as bênçãos futuras. Toda prosperidade genuína vem exclusivamente da graça divina, não de méritos humanos ou de técnicas espirituais. Mantenha a humildade, reconhecendo que a prosperidade é um dom imerecido de Deus. Dê testemunho das bênçãos, sem se glorificar como uma pessoa especialmente ungida ou espiritualmente superior. Use a prosperidade recebida para abençoar generosamente outros que estão na situação em que você estava antes. Seja um canal de bênção, não um reservatório egoísta. Lembre-se constantemente de que o objetivo da prosperidade não é a satisfação pessoal, mas a capacitação para servir ao reino de Deus com recursos abundantes. Terceira tentação: o relaxamento na vida espiritual após receber as bênçãos financeiras desejadas. Muitas pessoas buscam a Deus intensamente durante as crises financeiras, mas relaxam os compromissos espirituais quando a prosperidade se estabelece. Isso é um erro fatal, que pode reverter as bênçãos conquistadas. A prosperidade deve intensificar, não diminuir, a dedicação espiritual. Mais recursos significam maior responsabilidade de mordomia e prestação de contas diante de Deus. Mantenha as práticas espirituais que você praticava durante o período de necessidade: oração, jejum, leitura da Bíblia, generosidade. A prosperidade deve ser uma ferramenta para uma maior consagração. Aumente os dízimos e ofertas proporcionalmente ao crescimento da renda. Deus abençoa para que você seja uma bênção maior para outros, não para viver em luxo egoísta. Use a prosperidade conquistada para investir no reino, apoiar missionários, ajudar os pobres, contribuir para obras cristãs que expandem o Evangelho. Agora preciso te confessar algo que pode chocar pessoas religiosas tradicionais, mas que precisa ser dito para restaurar a compreensão bíblica sobre prosperidade na igreja moderna. Deus quer que seus filhos prosperem abundantemente. A pobreza não é uma virtude espiritual, mas consequência de desobediência, maldições ou ignorância dos princípios bíblicos de prosperidade. Fomos condicionados por tradições religiosas a crer que a humildade requer pobreza, que a santidade é incompatível com a riqueza, que a prosperidade é sinal de mundanismo espiritual. Mas observe os homens de Deus na Bíblia. Abraão era extremamente rico. Salomão possuía riquezas incomparáveis. Jó foi próspero antes e depois das provações. José administrou as riquezas de uma nação inteira. Jesus não era pobre como as tradições religiosas ensinam. Ele tinha um tesoureiro, Judas. Sustentava um grupo de discípulos. Usava roupas de qualidade que os soldados sortearam. Recebia ofertas de mulheres ricas. A pobreza de Jesus era uma escolha ministerial temporária para identificar-se com os necessitados, não um modelo econômico para os cristãos. Ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Deus quer que você prospere para ser um instrumento de bênção maior para outros, testemunho do seu poder e administrador de recursos que expandem seu reino na terra. Quando você aplica este protocolo do Salmo 112, não está manipulando Deus para satisfazer a ganância pessoal. Está alinhando-se com sua vontade de abençoar abundantemente seus filhos obedientes. Sua prosperidade será um testemunho poderoso
para os incrédulos de que servir a Deus resulta em bênçãos tangíveis. Será a evidência de que o reino dos céus não é apenas uma experiência espiritual, mas uma realidade que transforma as circunstâncias. Agora te pergunto com toda a sinceridade: você está disposto a aplicar rigorosamente este protocolo durante 3 dias consecutivos para quebrar as maldições financeiras que têm limitado sua família? Está disposto a crer que Deus quer transformar dramaticamente sua situação econômica e usar você como canal de prosperidade para abençoar outros? Ou vai continuar vivendo em mediocridade financeira, aceitando a pobreza como vontade divina, perdendo oportunidades de manifestar o poder de Deus através de bênçãos materiais? A escolha é exclusivamente sua. Mas lembre-se, cada dia que você adia esta decisão é mais um dia perpetuando maldições que poderiam ser quebradas imediatamente. Escreva nos comentários: "Eu quebro maldições de pobreza", como uma declaração pública de que você aplicará este protocolo ainda esta semana. Compartilhe este vídeo com 10 pessoas que precisam desta revelação sobre a quebra de maldições financeiras. Há famílias inteiras que poderiam estar prosperando se conhecessem estes princípios bíblicos. Na próxima semana revelarei os 7 versículos específicos que, quando memorizados e declarados diariamente, mantêm ativa a prosperidade conquistada e atraem a multiplicação contínua de recursos. Mas hoje, agora mesmo, você já tem tudo o que precisa para iniciar a transformação total na sua situação financeira, através do poder sobrenatural da palavra declarada com autoridade. Oremos juntos neste momento decisivo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, declaro a quebra de toda maldição financeira sobre cada pessoa que aplicará este protocolo. Quebre as palavras ancestrais de pobreza, os pactos de inveja, as mentalidades de falta e os ataques espirituais. Ative a prosperidade divina que excede a capacidade humana de trabalhar por ela. Multiplique os recursos através de oportunidades sobrenaturais, conexões divinas e bênçãos inesperadas. Concede sabedoria para administrar a riqueza com mordomia fiel. Que a prosperidade seja usada para expandir teu reino e abençoar multidões necessitadas. Confirma com sinais tangíveis que as maldições foram quebradas e a prosperidade está sendo liberada. Que testemunhos extraordinários glorifiquem teu nome. E que cada família transformada se torne instrumento de bênção para outras famílias que ainda vivem em escassez. Amém. Vá em paz, sabendo que sua obediência durante estes 3 dias será um marco divisório entre a pobreza ancestral e a prosperidade geracional. O tempo da escassez acabou. O tempo da abundância divina começa agora, através da autoridade da palavra falada com fé.